paz do Senhor Jesus, Déboras, homens de coragem, jovens geração compromisso. Estamos juntinhos em mais uma manhã, mais uma live. Nós somos o Desperta Débora Bosque Fundo, da Igreja Evangélica do Calvário, Ministério We Are the Kingdom. Nós somos o reino, porque um dia o reino de Deus chegou até nós. Chegou a mim, chegou a você, e nós podemos então ter essa certeza de que Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida, amém? Ele se deu, se doou por nós. E nessa manhã eu queria falar justamente sobre algo que é muito particular meu. Algumas irmãs têm entrado em contato, algumas irmãs têm enviado WhatsApp, né? Muitas são aquelas que pedem nosso WhatsApp particular e a gente ali conversa, troca ideias, pedidos de oração, nos comprometemos como Déboras, né? De estarmos orando, estarmos intercedendo, porque a nossa causa é uma causa em comum, são os nossos filhos, não é verdade? Então, a sua causa, a minha causa, ela é uma causa em comum. Nós dobramos os nossos joelhos pelos nossos filhos, porque cremos que filhos, né, estarão de pé enquanto houverem mães de joelhos. E eu me recordo que houve uma Débora e que eu disse para ela como eu fazia com o meu filho quando estava desviado, né? Aquelas que conhecem um pouquinho do testemunho dessa que vos fala, eu já disse que meu filho ficou desviado por 10 anos, e foram 10 anos muito difíceis, e ouvi muitas palavras duras, e qual mãe, não é, que gostaria de ouvir palavras acerca do seu filho? Nós vemos sempre, né, muitas postagens no Facebook, Instagram, enfim, que mexeu comigo, tá tudo bem, mas mexeu com o filho, vira uma leoa. E nós temos que aprender, não é? Que o amor de Deus, Ele vai nos ensinar. O amor de Jesus, Ele vai trabalhar em nossos corações para nós sabermos lidar com todas as situações. Então, meu lema com meu filho sempre foi, sempre no amor, nunca no erro. Porque Deus, Ele faz assim conosco, não é verdade? Deus nos ama e o seu amor cobre uma multidão de pecados. Quem de nós não é pecador? Você mãe, você pai, você filho. Quem de nós não é pecador? Nós somos todos pecadores, destituídos fomos da graça de Deus. Mas aleluias, porque através de Cristo Jesus fomos resgatados, regenerados, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então nós podemos nos regozijar no Senhor por tão grande bênção, tão grande salvação. Mas então eu queria falar um pouquinho com as Déboras hoje, né? As mamães e também os papais, né? Porque quando um filho se desvia e está longe dos caminhos do Senhor, é bem certo, desculpem os papais, mas que as mães sentem mais, ou pelo menos se expressam mais, não é verdade? Os homens geralmente são mais fechados, né? E não são muito de expressar os sentimentos, pelo menos a grande maioria. Mas também sofrem por ver que tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi aconselhado, não é? É como se tivesse sido perdido, mas não foi, querido, tenha certeza. A semente que nós lançamos, e a palavra de Deus diz isso no Salmo, eu não lembro, 125 ou 126, e é um salmo que eu amo muito, porque ele nos diz, e eu peguei esse salmo como o salmo do meu ministério,
Mesmo que nós lancemos as sementes em lágrimas, nós colheremos os molhos em alegria, na certeza de que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele está no controle de todas as situações. E houve uma mãezinha especial são muitas, né? Algumas que estão até fora do país, e talvez se estiverem ouvindo, né, vão se identificar, saberão quem são. E nós sempre mantemos, né, a discrição daquilo que é compartilhado conosco. Nós pedimos oração, mas sem expor os problemas, né, daqueles que estão confiando em nós. Isso é muito importante. Quando algumas situações, queridas, que nós não compartilhamos com todos, não são todos aqueles que nós podemos abrir o nosso coração e contar os nossos segredos. E o maior elo que nós temos, né, tem que ser com o Senhor Jesus, o nosso maior conselheiro, o Espírito Santo de Deus. Então, você, quando estiver passando por um problema com seu filho, peça direção ao Senhor. Com quem você deve abrir o seu coração, conversar, porque houveram pessoas que, sabendo da dificuldade do meu filho, nossa, alguns chamaram de vagabundo por não estar resistindo aos pecados, alguns disseram que iam pegá-lo pelo braço e jogar na rua, enfim, coisas que humilharam, que machucaram o coração, mas sempre dobre os seus joelhos, ore por aqueles que estiverem falando dos seus filhos, porque, queridos, não são todos que conseguem sentir a sua dor. E eu creio e amo o Ministério Desperta Débora por isso, porque uma mãe, ela é capaz de sentir a dor de uma outra mãe. Houve, e eu acho que eu já dei esse testemunho aqui, uma Débora de um outro estado, que também é coordenadora, e ela dividiu comigo pelo WhatsApp, não sei se ela vai ouvir, né, se ela vai estar ligadinha hoje. E quando ela me disse o problema da sua filha, aquilo tocou tanto o meu coração, foi tão profundo na minha alma, e foi ali que nós começamos a interceder às 15 horas. Eu conclamei as irmãs, eu pedi às irmãs, eu falei, irmãs, vamos interceder, nós orarmos, né? Nós sabemos que temos o grupo das Déboras orando, mas nós precisamos nos unir mais, nós precisamos estar juntas para orar pelos nossos jovens. E eu senti uma dor tão profunda na minha alma por aquela jovem, e nós temos orado por ela. Então, não apenas por ela, mas como tantos outros jovens. E há uma outra mãezinha que pediram para que eu fizesse contato, que, enfim, descobriram algumas coisas a respeito do filho, é um jovem, e a mãe e o pai estão sem saber o que fazer, não são daqui, são do sul, e olha como o nosso adversário tem trabalhado, olha como o nosso adversário, e talvez você fale, irmã André, então você, né, é muito forte. Não, queridos, mas eu creio que enquanto eu choro a dor dos outros, Deus está cuidando das nossas causas, enxugando o nosso choro, as nossas lamentações. Deus está no controle. E eu queria falar desse amor de Deus, que lá em 1 Coríntios capítulo 14 diz, segui o amor. É esse amor que vai nos ensinar através do Espírito Santo a lidar com as situações dos nossos filhos. Nós não sabemos, queridos. E como eu já disse aqui uma vez, não há filhos perfeitos. E nós vemos muitas vezes e temos que estar vigilantes. Eu, Andréia, tenho que estar vigilante, porque é normal muitas vezes nós nos depararmos com alguma situação de um jovem, não é? De uma menina, de um menino, e falarmos, fulana está fazendo isso de errado. Mas pecado não tem pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. E os nossos filhos também são pecadores. Talvez numa escala menor, maior, mas são todos pecadores. A diferença é que alguns se
reconciliaram com Deus e outros ainda estão precisando de ajuda, de que uma mão lhes seja estendida para que sejam alcançados por Jesus. Nenhuma mãe gosta, não é, de ouvir falar algo sobre seus filhos. Machuca, dói. Então você, mãe, porque você que não gosta que fale dos seus filhos, muitas vezes fala dos filhos dos outros. Então nós temos que estar vigilantes, queridas, porque nós vamos colher aquilo que semearmos. Seguir o amor, que nós procuremos seguir esse amor de Jesus dentro da nossa casa e fora dela. Que nós possamos sentir, quando vermos um jovem, não é, em uma situação tão desesperadora, lamentável, possamos lembrar que nós poderíamos ser a mãe daquele jovem, daquela jovem que está se prostituindo, que está se drogando, que está fora dos caminhos do Senhor, porque muitos jovens acham que é normal, eu vou aproveitar a vida, não é? Muitos estão rompendo o isolamento social, estão indo para as baladas porque já não suportam mais estar dentro de casa e muitas vezes em contenda com seus pais, não é? Porque a função dos pais é orientar, aconselhar. Então, queridos, não é fácil ser mãe, não é fácil ser uma Débora, mas eu creio que é um ministério que o Senhor nos deu. E eu queria então dividir com você nessa manhã a palavra de Deus ainda, né? Nós lemos 1 Coríntios 14 que diz, seguir o amor, mas eu queria ler com você também lá em Colossenses capítulo 3, que diz assim para nós: mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. E essa parte, então, é muito difícil. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se tiver algum queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Queridos, Jesus nos orienta. E nós temos que ser imitadores de Cristo, amém? E para sermos imitadores de Cristo é preciso nos revestir do amor de Deus. Do amor de Deus na nossa casa. André, mas meu filho está aprontando todas, meu filho está... Eu não estou aguentando, eu não estou suportando mais. Revista-se do amor de Deus, porque Ele vai te ajudar através do Espírito Santo para que você o exorte da maneira certa. E é bem certo, porque quando somos exortados, se nós não estivermos no mesmo Espírito, se o Espírito Santo não estiver quebrantando o nosso coração, talvez você escute aquilo que não queria, talvez o seu filho se volte contra você, a sua filha, mas continue firme no amor, mas não compactuando com o erro. Consegue entender? O erro nós não podemos compactuar com os nossos filhos, porque nós não podemos ser coniventes com o pecado deles. Nós temos que exortá-los. Nós temos que falar a verdade, falar a verdade uns com os outros. Então, por mais difícil que seja, nós temos que falar a verdade. Você está em pecado.
você está longe do que Deus quer, Deus tem para você. Nós temos que orientá-los, sim, sobre a palavra. E talvez, como muitas vezes, meu filho ficou sem dar notícias por dias. E eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo? Jesus. Ia para o joelho, ia orar, muitas vezes chorava diante do Senhor, mas diante do Senhor, queridos, não é fácil. Houve situações, quem já ouviu o testemunho, de nós termos que ir para uma UPA de madrugada lá no Rio de Janeiro para estarmos buscando, né, o nosso filho. Então, queridos, Deus ele vai orientar, Deus ele vai te dizer o que fazer, como fazer, ele vai recolher as suas lágrimas no seu odre. É isso que a palavra de Deus nos diz. E a função das Déboras é uma ajudar a outra, é uma sustentar a outra em oração. É um exército de mães que Deus estabeleceu sobre a terra. É um ministério tão lindo, interdenominacional, porque nós não falamos nomes, bandeiras de igreja. A nossa bandeira é Cristo. E através da fé em Jesus, resgatar os nossos filhos. Porque esses são os alvos das Déboras. A conversão dos nossos filhos, a restauração daqueles que estão dentro das igrejas, e são muitos. Queridos, queridas, não é porque seu filho está dentro de uma igreja que ele está em Cristo. Há muitos jovens dentro das igrejas e totalmente fora da presença de Jesus Cristo. Então nós oramos também por essa causa, pela conversão dos que estão dentro da igreja, mas estão fora da presença de Deus. Oramos para que hajam missionários sendo despertados para falar de Jesus, para fazer o ID. Nós oramos pela profissão dos nossos filhos, nós oramos para que sejam bem-sucedidos nesse século, nesse mundo que vivemos como peregrinos, mas e para o reino de Deus? Temos orado com tanta intensidade para que os nossos filhos e filhas sejam verdadeiramente aqueles levantados por Deus para levar o evangelho da paz, do amor. Oramos também pela consagração de uma geração compromisso, que é essa geração que nós esperamos que esteja comprometida com Deus e com o reino. E finalmente, oramos por um avivamento nas escolas e nas universidades, para que os nossos filhos, na escola, na universidade, ele possa verdadeiramente ser um instrumento do amor de Deus. Ele possa não se envergonhar do evangelho de Jesus Cristo e ele possa pregar a tempo, a fora de tempo. Oremos por essas causas, Déboras. Dificuldades haverão e sim, o inimigo irá se levantar contra nós. E aí, como você vai vencer essa guerra? Orando, jejuando, chorando aos pés do Senhor, mas lavando o seu rosto e respirando esse amor de Deus que vai te fortalecer, vai te fortalecer. Talvez ninguém saiba, Débora, você mãe, você pai, o que você está passando, mas Deus sabe. Deus sabe a sua luta, Deus sabe o seu choro. Então, seja no que for que o seu filho estiver caindo, que a sua filha estiver errando, ame-a, abrace-a, porque é através de você que Jesus expressará o amor dele. Vigie, porque o amor de Deus, ele cobre a multidão de pecados, mas ele não apaga as consequências, não. Por isso sempre no amor, nunca no erro. Jesus, ele sempre vai nos amar, sempre vai amar nossos filhos, mas ele jamais vai compactuar com os nossos erros. E muitas pessoas não entendem isso.
Queridos, é só pelo Espírito. Talvez eu não sei se eu estou conseguindo expressar como é essa dificuldade e como que Jesus agiu na minha vida nesses 10 anos. Mas creia, coloque-se na presença do Espírito Santo e Ele vai transformar toda a situação. O tempo é o tempo determinado por Deus. Não cabe a nós, por nós seria ontem, não hoje, pois somos imediatistas. Mas Deus tem um tempo determinado, queridos. Eu hoje posso ver o meu filho, aquele que estava perdido, ser achado, o que estava morto, reviver. E Deus quer fazer isso também na vida do seu filho, da sua filha. Não desista dele, não desista dela. Clame aos pés do Senhor. A palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses 5: rogamo-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros. Então é necessário exortarmos, admoestarmos. Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Seja paciente, querido. Não é fácil, mas seja paciente. Seja paciente em Cristo, orando, pedindo ao Espírito Santo essa força. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Tem alguém falando mal da sua filha? Tem alguém falando mal do seu filho? Segue a paz. As pessoas vão te chamar de louca, talvez de hipócrita. Mas se você tem o amor de Deus, você vai conseguir dobrar os seus joelhos, orar, chorar, entregar. Senhor, olha o que essa pessoa está falando, está me machucando, está perseguindo. E quando você levantar dos seus joelhos dobrados, você vai perceber que o Espírito Santo tirou do seu coração a mágoa, a tristeza. Creia, acredite. O Espírito de Deus faz assim. E a palavra ainda diz para nós: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Queridos, então não pare de orar. Está parecendo que seu filho está chegando no fundo do poço. Não pare de orar. Ore mais intensamente, jejue mais, chore mais aos pés do Senhor. Mas o Senhor vai alcançá-lo no tempo oportuno de Deus. Hoje, 10 anos parecem tão poucos, mas foram muitas situações de choro, de alegria, porque houveram muitas idas e vindas também. Nunca que tenham tido tantos frutos como agora. Deus é maravilhoso, queridos. E eu posso dizer isso para você. Não desista do seu filho, da sua filha. Não abra mão de amá-lo, porque muitas pessoas querem nos ver apedrejando os nossos filhos. Não faça isso. Sabe, logo no começo dos problemas, muitas vezes eu não sabia como fazer, envergonhada às vezes, né? Pelas situações. E o que fazer? O Espírito Santo vai te ensinar o que fazer, como proceder. Mas cuidado com as palavras que muitas vezes chegam a você. E você, absorvendo essas palavras, não é? Tem o coração incitado a fazer fora do conselho de Deus. Eu me lembro que houve uma ocasião em que meu outro filho, meu caçula, ele foi caluniado de algo muito grave, muito grave. Um problema familiar. E eu fiquei revoltada porque eu sabia que meu filho não havia feito nada. E aquela outra criança afirmava que havia sido ele. E eu dizia: Deus,
E o pai, muito, né? Não, foi seu filho, meu filho não ia mentir, quer dizer, o dele não, mas o meu sim. É sempre assim, na verdade. E eu me lembro que eu cheguei na igreja sede de manhã e havia uma irmã muito amada, a irmã Enaide, e eu não falei nada, eu não abri a boca. Assim que ela me viu, o Senhor a tomou e disse: não faça nada contra o teu filho, porque o Senhor, Ele vai mostrar o que está em oculto. E eu ali me derramei diante do Senhor. E queridos, pouco tempo depois, aquele pai viu uma situação dos seus 2 filhos e descobriu que não era o meu que estava mentindo, era o dele. Mas nunca houve um pedido de perdão, mas também nunca fiz questão, porque o Senhor viu, e o Senhor que viu foi o que me respondeu, foi o que me disse para ter calma, foi o que me disse para não fazer nada. Então é assim, queridos, porque se eu fosse ouvir aquela incitação de afronta, talvez eu tivesse partido para cima do meu filho, batido nele. Ele ainda era pequenininho, bem pequeno. Situações familiares que o inimigo muitas vezes usa para querer dividir, fermentar, enfim, fazer aquilo que lhe é próprio, matar, roubar e destruir. Destruir relacionamentos, famílias. Isso é próprio do nosso adversário, inimigo das nossas almas. Mas eu falei: Senhor, só Tu podes tirar do meu coração todo esse sentimento de impotência, todo esse sentimento, né, né, esperava um pedido de desculpas. Não, olha, eu vi que eu acusei teu filho injustamente, acusei teu filho de ter feito algo que ele não fez, mas Deus tirou do meu coração aquela espera. Às vezes a gente espera, né, que as pessoas que falam, e talvez nós já tenhamos falado muitas coisas também de outros, não tendo, né, nos dado conta que falamos, que entristecemos, que magoamos. Então nós também fazemos muito isso. Então nós temos que liberar perdão, porque nós também cometemos muitos erros, não é verdade? Então eu peço muito a Deus que, como Débora, nós todas, não falo só por mim, nós possamos sentir a dor de uma outra mãe, todas nós. Quando colocamos lá as nossas mãozinhas, dizendo que estaremos orando, nos comprometendo com aquela causa, que ao dobrar os nossos joelhos nós possamos nos colocar no lugar daquela mãe, daquele pedido de oração. E a palavra então ainda em Tessalonicenses diz algo que é supremamente importante para nós: não extingais o Espírito Santo. Não, querido, porque é o Espírito Santo que vai te conduzir na dificuldade, é o Espírito Santo que vai te ensinar como você proceder, de que forma você vai ajudar a sua filha, de que forma você vai ajudar o seu filho, amando-a, mas sem compactuar com o erro. É o Espírito Santo que vai te esclarecer, é o Espírito Santo que vai te dar, alguns não gostam dessas palavras, né? Estratégias. Mas em toda guerra, nós temos que ter estratégias. E é Deus que vai nos dar as estratégias, porque o general dessa batalha se chama Jesus Cristo. Peço perdão pelo cachorrinho, né? O cachorro do meu filho hoje que está solto e meu esposo está chegando com o carro e aí ele quer fazer essa festa. Mas o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Sabe, anteontem Deus me deu uma palavra que está lá em 1 Crônicas 21, não sei se você já leu, que o primeiro versículo diz que o diabo se levantou contra Israel e incitou o coração de Davi. O diabo faz isso.
Ele quer incitar o nosso coração, incitar uns contra os outros, incitar o nosso coração a tomar direções erradas, precipitadas. Davi não pediu conselho para o Senhor. Davi havia ganho muitas batalhas, muitas guerras, acumulado vitórias. E então, Davi resolve, sem conselho de Deus, numerar o povo, fazer um censo. Joabe o repreende, Joabe o admoesta, mas ele continua convicto de que era o certo a se fazer. E aquilo então parece mal aos olhos do Senhor. Depois leia lá 1 Crônicas 21. E fazendo então o que era mal aos olhos do Senhor, Deus o repreende. Davi reconhece o seu erro. E Deus diz então: Davi, você vai ter que escolher, porque eu perdoo o teu pecado, mas ele tem uma consequência. Então isso que eu quero dizer, queridas. Deus, ele perdoa os pecados dos nossos filhos, mas haverá consequências. E nós temos que estar preparadas para ajudá-los a enfrentar as consequências que virão, para sustentá-los em oração, para continuarmos ajudando-os, porque pecado algum, nosso, dos nossos filhos, esposos, quem quer que seja, nenhum pecado fica sem consequência. E Deus, então, ele dá opções para que Davi, ele possa escolher. Olha a longanimidade de Deus, ainda permitiu que se escolhesse. Davi, então, diz: Senhor, eu prefiro estar em tuas mãos, que és longânimo, misericordioso, do que nas mãos dos meus inimigos. E então Davi, escolhendo, há uma praga que leva 70.000 homens, se não me falha a memória, são abatidos. Pecado tem consequência. Sabe, queridos e queridas, a caminhada de fé não é fácil, mas nós vamos aprendendo, amadurecendo, crescendo, errando. Nós vamos errar muito ainda. Deus sabe, Ele nos conhece, Ele conhece você, Ele conhece a mim. Mas Ele sabe quando vamos errar voluntariamente, quando vamos errar querendo acertar. Entende isso? Ele conhece o nosso coração. Então esse é o principal. Que Jesus conheça o nosso coração, não as pessoas que te cercam. É bem verdade que a nuvem de testemunhas que nos rodeia, elas precisam ver o nosso testemunho, mas em relação ao conselho, ouça o conselho de Deus, ainda que de outras pessoas. É bem certo também que na multidão de conselheiros há sabedoria, mas quem vai dar a última palavra é Jesus, é o Senhor. E Ele vai testificar no seu coração, porque aquilo que Ele fala, Ele testifica. Então não desista do seu filho. Isso me lembrou a caminhada, a trajetória do meu filho. Deus está purificando. E o Senhor já disse para ele que haverá uma prova muito dura que ele vai passar. E nós estamos orando. O Senhor disse que vai usá-lo, mas que precisa antes purificá-lo. Meu Deus. E assim, Senhor, queridos, é o Senhor na nossa vida. Nós também, quantas vezes erramos como pais, como homens e mulheres de Deus. Mas nessa manhã de hoje eu queria dizer para você: siga no amor, ame seus filhos, não compactuando com erro. Como eu disse, muitas vezes eles vão virar a cara, ficar sem falar com você, mas continue de joelhos dobrados, porque Satanás vai ser envergonhado e o nome do Senhor glorificado no seu lar. Peço desculpas, me alonguei demais, mas eu precisava, e eu sei que aquelas irmãs que estão compartilhando comigo pelo WhatsApp, que estamos conversando, houve uma irmãzinha essa semana que há muito tempo
nós nos falamos num congresso e ela me deu o nome do filho para orar. E ela, irmã, que bom saber. E eu falei o nome do filho dela. Ela, que bom que você lembra. Todos os nomes que nos dão, nós anotamos com muito carinho. E há aquelas causas que nos chamam a atenção, né? Eu tenho aqui bilhetinhos que nos foram entregues no outro caderninho também. E eu queria então te convidar para que nós possamos orar por alguns nomes hoje. Eu não sei se há outros pedidos aqui de oração. Célia, querida, estamos firmes em oração. Amém? Deus está no controle. Cecília, Cecília Dalva. Minha mãe tá ligadinha também. Eu não sei porquê, queridos, eu só consigo consertar esses comentários aqui. Eu vou tentar, só um instantinho. Porque às vezes ele me dá aqui comentários recentes e eu não consigo ver todos os comentários. Agora deixa eu ver se eu consigo. Agora acho que eu vou conseguir. A irmã Laíde, a paz do Senhor, já está ligadinha conosco. Bom dia, né, da minha mamãe. A Débora, que começou, né, todo esse movimento de oração em nossa família, né, de mães. A irmã Roberta, nossa auxiliar, que vai estar muito mais nas lives, amém, irmã Roberta? Né? Se preparando também, né? Porque Deus deu também essa responsabilidade para a irmã Roberta, é obreira da nossa igreja, né? Então, Deus tem maravilhas, né? É maravilhoso. A irmã Marli, querida irmã Marli, a paz do Senhor, já esteve aqui, né? Louvando a Deus juntamente aqui com as Déboras do Bosque Fundo. Glórias ao nome do Senhor Jesus, né? E todas a irmã Rosângela, querida, um beijo aí para os nossos filhos espirituais, né? Um beijo aí para todos. E eu sei que muitas estarão ouvindo, né, no decorrer do dia, que depois me mandam um recadinho pelo WhatsApp. Algumas saem para trabalhar cedo, né? Queria mandar um beijo para minha querida Leoni, lá de Cascavel. Sempre que ela não pode estar na live, ela ouve depois e manda um recadinho. Rubenilde, né, lá no Canadá, tão longe, mas estamos perto através da oração. A Rose, que sempre está ligadinha conosco, a Luciana, não é? E tantas Déboras. Se eu falar o nome de todas, com certeza eu vou esquecer alguém. Todas têm sido, né, tão carinhosas orando, né? Porque nós oramos umas pelas outras e isso é muito bom. Isso é o que nos move também, a oração e o amor de Deus. Amém? Então eu queria te convidar para que nós pudéssemos continuar orando pela Tatiana, pelo Micael, pelo Thales, continuar orando pela Lucivânia, que está com problema, né, de saúde, pelo Edmirton e a Maria, continuar orando pela Leonora, pela Priscila, continuar orando pela Gonçala, né, que é uma senhorinha de 83 anos, está com câncer. E ontem, né, na hora do culto, nós colocamos lá no altar os pedidos de oração, mas eu confesso que eu esqueci de anotar todos aqui no meu caderninho, mas estão no caderninho da irmã Roberta. Então, irmã Roberta, que está ligadinha aí comigo, levanta o seu caderninho de oração, irmã Roberta, que eu não passei aqui para o meu ontem, mas estão todos anotadinhos. E aqueles nomes que nós sempre oramos, Lucas, Tiago, né, e tantos outros, Marco Antônio, tantos outros nomes que estão constantemente em nossas orações. Vamos falar com Deus? Eu não sei, acho que hoje me excedi no tempo. Eu confesso que acho que hoje, 41 minutos já. Então vamos orar, que a gente possa tentar, né? Ficar dentro daquela meia horinha.
mas vamos falar com Deus juntas, vamos ligar, e você mesmo que estiver ouvindo mais tarde essa live, seja através do Instagram, né? Nós temos uma audiência muito maior através do Facebook, tanto nos cultos online, né, da Igreja Evangélica do Calvário, quanto das lives. No Instagram nós temos ainda um número muito pequeno, né, de pessoas que acompanham, mas sabemos que a sementinha está lá, e Deus, no tempo oportuno, Ele leva essa sementinha quando Ele quer, a quem Ele quer, no momento que Ele quer. Então, se você é uma dessas pessoas que está ouvindo nesse momento, que achou essa live, não é? Que não foi por acaso, você está aqui conosco porque Deus tinha algo a ministrar ao seu coração. Vamos juntos orar, vamos juntos nesse momento falar com Deus. Pai amado, Deus de glória, de graça, de poder, de misericórdia. Santo, santo, santo é o teu nome. Ah, Deus, o nosso coração, ele não encontra palavras, Senhor, que possam expressar tamanha grandeza do teu poder. Mas nós, Senhor, estamos aqui para reconhecer que o poder é teu, a glória é tua, Senhor. E nós nos colocamos, Senhor Deus, diante de Ti, clamando essa misericórdia, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas transgressões, negligências, Senhor, como pais, mães que estão ligadinhas e jovens. Sim, Senhor, são tantos jovens que acompanham as nossas lives, Pai. Que eles aprendam a honrar pai e mãe, que eles aprendam, Senhor, a valorizar os joelhos que se dobram, as lágrimas que se derramam, Senhor. Ah, Jesus querido, sabemos que é só o Teu Espírito, que não existe palavra humana que possa convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo de Deus, mas o Teu Espírito pode. E é pelo Teu Espírito, Senhor, que nós nos unimos nessa fé para Te pedir, Senhor, pelos nossos jovens, pelos filhos que saíram do nosso ventre, mas também por aqueles, Pai, que talvez nós nunca venhamos a conhecer, nunca venhamos a olhar nos olhos, nunca venhamos a abraçar, mas estão gerados em nossos corações. E é um amor, Senhor, que nasce em nosso coração por interceder, por clamar a Ti, Senhor, por essas vidas que nem nós somos capazes de expressar, mas nós sabemos que há um propósito. Deus, e nessa manhã, o meu coração se enche desse amor, Pai. Ah, Deus, e quero Te pedir pelo Lucas, Tu bem sabes quem ele é, Jesus. Ah, Senhor da glória, o Lucas, a Júlia, Senhor, ah, Deus querido, e tantos outros, Pai, mas esses hoje especificamente estão no meu coração. Jesus, alcança-os, Senhor, ministra ao coração deles aquilo que só Tu é capaz de ministrar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tantos outros nomes, Senhor. Nós oramos, Pai, por cada pedido, Jesus. Nós Te pedimos por cada nome aqui, muitos que estão, Senhor, acometidos do Covid, Pai. Muitos, Senhor Deus, que estão, Senhor, com câncer, como a Gonçala, Senhor. Muitos, Senhor amado, que estão, Senhor, enfrentando tantos outros tratamentos, Senhor. A Lene, Senhor, que eu não sei, mas parece que continua ali internada, Senhor, a sua pressão, Pai querido, aquele problema, Senhor, que precisa ser sanado, Pai, na sua circulação. Ah, Deus, coordenadoras Déboras também passam por dificuldades, e algumas que só o Senhor conhece, Pai. Mas quem mais é capaz de entrar com a providência, de dar a última palavra,
que não seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. É em Ti, Senhor, que confiamos. É a Ti, Senhor, que nós pedimos pelos nossos líderes, Pai. Pela liderança do Desperta Débora, pelo pastor Marcelo, pela Hélida, Senhor. Deus, por cada coordenadora, Pai querido. Ah, Senhor Jesus, por cada uma, Senhor. Cada coordenadora do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, Pai, do Nordeste, Senhor. Alguns nomes, Senhor amado, que nós lembramos, outros não, mas o Senhor sabe aqueles que estão no nosso coração nesse momento. Nós oramos, Pai, por cada coordenadora de igreja, cada coordenadora de cidade, Senhor. Nós oramos, Senhor, pelos pastores, aqueles comprometidos com o Teu Evangelho, Pai. Deus, quantos pastores sendo afrontados por Satanás, Senhor, tendo seus filhos, suas filhas, Senhor, se desviando da Tua presença. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor os fortaleça. Clamamos, Pai, pastoras, algumas, Senhor, tão públicas, Pai, que as pessoas ainda são capazes de atirar pedras a poder no Teu nome, Jesus. Nós oramos por essas pastoras que não precisamos dizer os nomes, o Senhor as conhece e conhece também seus filhos e suas filhas e os problemas que estão atravessando, as polêmicas que estão enfrentando, as pedradas que estão levando. Ajuda, Senhor, as Tuas ungidas, Pai, a terem força, Senhor, e a não se preocupar com o que os outros irão falar, mas com o que o Senhor as irá orientar, Pai. Ah, Jesus, assim como essa pequenina que clama, Senhor, junto com tantas irmãs, Pai. Toma os nossos filhos em Tuas mãos, Senhor, guarda-os das quedas, Senhor, em nome de Jesus. Retira os laços, Senhor, retira, Senhor amado, as artimanhas, as armadilhas do diabo, Jesus, e os dardos inflamados de Satanás, que eles sejam apagados através da nossa fé, em nome de Jesus. Nós entregamos, Pai, cada nome, cada vida. Nós Te pedimos, Pai, se porventura alguém hoje, Senhor, estiver ouvindo e ainda não teve um encontro contigo, que seja hoje, Jesus, que seja agora, Senhor, e possa abrir o coração e dizer: Jesus, eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, ou ter um reencontro contigo. Assim, Pai, seja sobre a vida não apenas dos jovens, mas de Déboras, de homens, de mulheres que talvez desanimados, talvez deprimidos, Pai, possam ter esse ânimo renovado. Renova-lhes, Senhor, a força, renova-lhes o ânimo, Senhor, e mostra a eles que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor, Deus conosco, Emanuel. Nós Te louvamos e entregamos esse dia. Entregamos as ansiedades do nosso coração, a nossa inquietação, mas confiando na Tua palavra. Não, Senhor, nós não vamos confiar, Senhor, em palavras estranhas. Não, nós vamos permanecer na Tua palavra, a palavra que o Senhor nos deu. Nós vamos continuar, Pai, orando e crendo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, Tânia, querida. Deus abençoe você, o João Ricardo, né? Aqueles que chegaram agora possam, se assim quiserem fazê-lo, ouvir essa live, né? Daqui a pouquinho vai estar disponível também pelo YouTube. Se você quiser compartilhar com alguém, estarmos sempre no amor, nunca no erro com os nossos filhos. Que Deus ministre mais profundamente ao seu coração durante esse dia. E fica o convite, hoje, quarta-feira, você que não tiver a sua igreja, né, online, que você possa estar conosco no culto ao Senhor, às 19h30. Estaremos ali nos átrios do Senhor para louvar,
para meditar na palavra e para orar também pelos pedidos que vierem, né, e chegarem a nós. Deus abençoe seu dia, continue firme, perseverante no amor e na graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e até sexta-feira, com a graça de Deus, assim o Senhor nos permitindo. Até nosso próximo encontro. Shalom.